naquele momento, e então tem uma celebração ali de comunhão. Então vocês concordam comigo que quando a gente fala de mesa, quando a gente fala de alimento, quando a gente fala de celebração em família ou entre irmãos, nós estamos falando de, o que acontece? Comunhão, junção, não é isso? Então, tanto quando a gente fala da mesa dos ídolos, de demônios, quanto a gente fala da mesa de Deus, nós estamos falando de algo que faz com que eu me conecte espiritualmente com aquele que eu estou comendo. Entende o que eu estou querendo dizer aqui para vocês também? Que comer da mesa de ídolos fala de tudo aquilo que eu me relaciono, que eu sento à mesa e que eu concordo com aquilo que está sendo colocado diante de mim na mesa. Então, existe um contexto físico, mas existe muito mais um contexto espiritual. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso entender que todas as vezes que eu me alimento de algo, eu estou trazendo conexão espiritual daquilo que eu estou comendo. Por isso que Jesus cita para a igreja de Pérgamo essa questão de estar sendo induzida a cometer esses dois pecados. O de comer comida sacrificada a ídolos, ok? Então eles partilhavam da mesma mesa, ok? Da mesma comunhão, tanto com as coisas de Deus quanto com as coisas desse mundo, tanto com o Deus que eles deveriam estar simplesmente servindo a ele, como também o imperador. Naquela época, sempre os grandes imperadores, eles eram adorados, e nós vimos isso também dentro do livro de Daniel. E aí isso fala de comer. Daniel não quis comer, né, das iguarias do rei. Por que será que Daniel não quis comer, né, das iguarias do rei? Porque, na verdade, quando eu como na mesa, eu estou partilhando daquilo que é adorado naquela mesa. Ok? É disso que está se falando. Então, é muito profundo, queridos, essa questão do comer, da conexão que existe entre a nossa vida e aquilo que nós estamos comendo, ok? Por isso que ele fala sobre isso também. E da imoralidade sexual, acho que eu falei exatamente do que é esse relacionamento que a gente tem com as coisas, com pessoas, ou, né, com outras coisas que tomam o lugar de Deus, e eu estou automaticamente me prostituindo. Entendido até aqui? Ou ficou muito confuso ainda para vocês? Tem umas carinhas aí que estão tão assim, sabe? Aquelas caras de ué, assim, aí eu fico, meu Deus, ajuda eu, Jesus. Posso fazer só um comentário? Pode. Um por vez, vamos lá. Vai lá, Adailto, por favor, diga. Tá sem som, doutor. Ah, desculpa, Adailto, pode falar. Eu vou fechar aqui só para ficar melhor o som, para não dar eco. Pode falar, Adailto. Tá bom. Então, eu entendo assim, pelo que você está falando e pelo que a gente leu, e onde, acho que é em Hebreus também que está, mas eu não me lembro onde. O maior inimigo nosso somos nós mesmos. Não é o outro, somos nós. Por isso que nós temos que ter, como Deus tem, um renovo todos os dias. É isso que nós temos que buscar. É Deus todos os dias. Porque a nossa carne é muito pesada. Nós caímos todos os dias. Então nós é que temos o maior inimigo. Para nós não é nem Satanás, é nós. Nós somos o maior nosso inimigo. Então a partir do momento que a gente conseguir isso, nós vamos ter comunhão com Deus, que é isso que Ele nos criou. Amém, Adailto, verdade. Boa colocação. Quem mais? Quem que abriu aí o microfone queria falar? Disciplina diária, né? Pode falar, Rê. Tá me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar. A gente tem que se disciplinar diariamente, né? É também aquele termo que você falou em aula uma vez, que nós temos que ruminar a palavra, né? Ficar ali mastigando aquilo para que aquilo
entre no nosso íntimo e a gente viva aquilo, né? Com intensidade, com relacionamento, com tudo, né? Com o Senhor. É isso mesmo. Eu fiz uma pergunta outro dia para um grupo de pessoas que a gente estava conversando sobre um assunto e eu fiz essa pergunta e eu queria lançar ela aqui para vocês, né? Quantos de vocês aqui conhecem e já fizeram a leitura da Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse? Sem pular nenhum versículo e sem pular nenhum capítulo. Se eu fizer... Eu tô em Atos, ele tô indo. E eu falo isso... Calma, E eu falo isso porque... Quantos anos... Você me permite, Adailto, te usar aqui como exemplo, sem querer menosprezar, tá bom? Eu sei que você é maduro aí na fé, você vai saber o que eu tô querendo dizer. Quantos anos de cristão você tem? Responde pra nós aqui no grupo. 2004. Então são... Nós nos convertemos. 17, é isso? Me ajuda aí na conta, 17, né? 17 anos. Quantas vezes você leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse? Estou concluindo ela esse ano aqui, na verdade. Eu comecei esse ano, que eu falei para você, né? Eu leio um capítulo da Bíblia todos os dias. Então, eu estou em Atos 17. Por 70 e... Elis, Pode falar, Soninha. a gente tem praticamente 40 anos de crente. Eu li a Bíblia inteira uma vez, mas quando a gente começou o curso, lembra? E aí eu peguei para ler e li ponta a ponta, sem o versículo, mas nessa época. Muito tempo atrás, como é que foi? Eu preciso falar alguma coisa para vocês? Tá desligado, Elisa, o seu som. Perdão. Eu fecho para não dar tanto eco e depois esqueço de abrir. Eu preciso falar alguma coisa para vocês do que eu tô querendo dizer aqui? Tá? O maior engano que nós temos como cristãos é achar que nós somos quem nós não somos em Deus. Esse é o maior erro, ok? Então, quando eu já acho que eu sou, então muito provavelmente eu ainda não sou. Porque nos meus últimos anos aqui, meditando na palavra e lendo, e eu também me encontro na mesma categoria que a maioria aqui, porque eu tenho 26 anos de evangelho, e eu só li a Bíblia 4 vezes inteira. Então, assim, cara, eu tô muito longe daquilo que Deus realmente deseja de mim. E não tô dizendo no sentido de mérito, não. Eu tô dizendo no sentido de comer e beber da comida e do alimento certo. É disso que nós estamos falando. Então, os afazeres e os ídolos que nós criamos no nosso dia a dia, eles têm tomado o lugar de Deus há muito tempo no meio da igreja. E Jesus está alertando de que eu estou me prostituindo com alguma coisa ou com alguém. Então, alguém está tendo a primazia na minha vida, alguém está tendo o meu momento de comunhão, alguém está tendo mais tempo comigo do que o meu Deus. E isso fala, inclusive, de uma geração que tem vivido correndo atrás do vento. Nós temos uma geração de, 2 séculos para cá, que vive em função de correr e correr e correr e correr e correr. Só que quando você vai perguntar, pastor Toninho estava comentando essa semana comigo, mas uma pessoa perguntou para ele, mas por que a gente não vê mais o poder de Deus dentro das igrejas, no sentido de demônios verdadeiramente se manifestarem quando alguém ora? Por que a gente não vê o paralítico andar? Por que a gente não vê o cego enxergar? Por que a gente não vê as pessoas sendo cheias do Espírito Santo e começando a falar em outras línguas nos cultos? Porque eu e você temos negligenciado os princípios da palavra de Deus, que é
que eu acabei de falar, gente, perdão, fugiu a palavra, que são as práticas espirituais, ok? O cristão, ele se acha cristão porque ele posta todos os dias um versículo bíblico que ele baixou um aplicativo no celular. E ele acha que por causa disso ele já leu a Bíblia naquele dia. Entende o que eu estou dizendo para vocês? Mas eu passo 365 dias do meu ano sem pegar na minha Bíblia e meditar em um capítulo inteiro, em um livro da Bíblia inteiro, para entender a vontade de Deus, para entender os planos de Deus, para entender o processo de Deus na vida do cristão. Então, queridos, nós estamos sendo alertados. A igreja de Pérgamo, como todas as outras 6 igrejas, elas estão sendo alertadas. Veja isso como um alerta de Cristo para nós. É isso que nós precisamos ver. Então, ou cai a ficha, ou infelizmente, naquele dia, na volta de Jesus, nós infelizmente não vamos estar com Ele. Nós não vamos ser transformados num abrir e fechar dos olhos. E nós vamos estar perdidos, porque nós vamos ficar e nós vamos passar por um processo muito mais difícil, porque ainda vai haver salvação durante o milênio, mas o processo vai ser muito mais difícil e vai ser mais complicado esse agir de Deus na terra, ok? Então, a gente precisa se atentar para todos esses alertas que a igreja está sofrendo através dessas cartas que Jesus está dizendo para a igreja. Então nós precisamos olhar para isso como alerta. Amém, queridos? Vamos tentar terminar em nome de Jesus o livro de a carta de Pérgamo, porque eu quero começar a semana que vem a de Tiatira com vocês. Então, entendemos os 2 tipos de pecados que essa igreja está cometendo. E aí Jesus está dizendo nitidamente para ela no versículo 16. O ensino dos nicolaítas, tá? É a mesma coisa do ensino de Balaão, ok? Também fala de moralidade sexual. Eu falei na aula que a igreja de Éfeso também tinha essas pessoas que tentavam, né, encurtir os ensinos dos nicolaítas por causa dos templos. O Império Romano, queridos, em cada cidade eles tinham grandes templos, e nesses templos eram feito todo tipo de orgia, todo tipo de prostituição com ídolos e com cultos sendo feito para esses ídolos, também com imoralidade sexual. Então o grupo dos nicolaítas, eles pregavam que não tinha problema, né? É a mistura de tudo, e tudo pode, e tudo tá tudo certo, e vamos que vamos, né? Então dentro da igreja a gente enxerga muito bem isso. Então tudo pode, né? Tudo pode, não tem problema, é a geração do não tem problema, nada a ver, é a geração do nada a ver, né? Então nós vamos levando e tá tudo certo. Então esse grupo dos nicolaítas, eles falam também dessa mistura, de tudo pode. E aí no versículo 16 Jesus está dizendo assim: portanto, arrependa-se. De novo, essa palavra vai aparecer inúmeras vezes para as igrejas. O que Jesus está pedindo para mim e para você? Mude a sua forma de pensar. Mude a sua forma de agir. Conforme-se, entra na forma da palavra. Seja alguém moldado pelo Espírito. E aí automaticamente você vai conseguir discernir esse espírito de Balaão, você vai conseguir discernir o ensino dos nicolaítas, você vai conseguir discernir a contaminação que está no meio da igreja, e você vai permanecer então fiel e buscando a santificação necessária para os últimos dias. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos estar alertas e entrar nesse arrependa-se. Mudança de mentalidade. Se eu não tinha a mentalidade de buscar em Deus essa santificação, eu preciso buscar isso em Deus, através principalmente das práticas espirituais. Então eu preciso fazer isso. Se não, virei em breve até você
e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Eu falei um pouquinho sobre isso semana passada na leitura, né? Jesus está dizendo que ele vai vir em breve na igreja, né? Ele vai vir na igreja. Fazer o quê? Lutar com a palavra, porque a espada não diz respeito à palavra. Ele está dizendo que ele vai vir e ele vai lutar. Lutarei contra eles. Eles quem? Com esses falsos profetas, com esses falsos homens, essas pessoas que ensinam as falsas doutrinas e que então têm induzido o povo ao erro. A igreja vai ser, ela vai sofrer juízo de forma muito mais severa do que qualquer outra pessoa, ok? Por quê? E principalmente aqueles que ensinam. Então, misericórdia de mim e misericórdia de tantos outros que têm ensinado a igreja a caminhar segundo a palavra de Deus. Então, ou nós voltamos para o evangelho e para a vida em Deus, que a palavra de Deus me pede, ou então o juízo de Deus sobre esses líderes vai ser muito maior do que sobre o restante. Não que as pessoas que têm sido induzidas a esse erro também não vão sofrer. Lembra da passagem que nós lemos de Moisés, quando Deus trouxe juízo lá, ele disse assim: Moisés, prenda todos os chefes desse povo e mate eles à luz do dia, para que todo o povo possa ver o juízo acontecendo sobre esses homens. Então Deus estava trazendo uma imagem, uma sombra do que vai ser o dia do juízo, queridos, do que vai ser a volta de Cristo, quando Jesus vier verdadeiramente com essa espada empunhada, que é a própria palavra dele trazendo juízo, porque ele vai dizer: eu não te conheço, e ainda além de não te conheço, você ainda fez muitos dos meus filhos caírem no erro através dos seus ensinos. Então Jesus está trazendo um alerta para os mestres. Eu quero ler rapidamente com vocês vão me dar mais 5 minutos e a gente vai terminar esse capítulo aqui. Mas eu quero que vocês voltem algumas páginas, que eu vou ler rapidamente um texto com vocês aqui. 2 Pedro, perder o que a gente falou até aqui. Vocês vão segurar aí uns minutinhos e a gente vai terminar a igreja de Pérgamo, por favor. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, volta só algumas folhas aí na tua Bíblia. 2 Pedro, capítulo 2. Abriram aí? Vamos lá. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu vou ler alguns versículos, eu acredito que até o final do capítulo 2, porque é bem poucos versículos e vai falar exatamente sobre isso que nós estamos falando. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Então, olha o que Deus está falando através de Pedro aqui, a carta que ele está escrevendo para a igreja. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo. Então, quando a gente fala de profetas, a gente lembra automaticamente do Velho Testamento, certo? Tá bom? Como também surgirão, aí é futuro, né? Entre vocês falsos mestres. Então aqui já fica claro para nós no versículo 1 de 2 Pedro 2 que Pedro está fazendo um comparativo entre profetas, que é o exemplo do Velho Testamento, e mestres, que são os da Nova Aliança, do Novo Testamento, ok? Porque a maior profecia, ou a profecia real, é a palavra de Deus, certo? Vocês concordam comigo? A profecia é a própria palavra de Deus, ok? Então, no Antigo Testamento, eles não tinham ainda a Bíblia formada, eles não tinham todo o conteúdo do que Deus desejava falar com o seu povo, então Deus usava profetas. O que é um profeta? Um profeta é alguém que está alinhado com Deus e que então traz a mensagem de Deus para a terra, traz a mensagem de Deus para o seu povo, ok? Então, na velha aliança, no Antigo Testamento, Deus então ungia alguns homens, ou tinha alguns homens que se tornavam esses profetas e que automaticamente esses homens traziam a mensagem
de Deus para a terra, ok? E aí Pedro está dizendo, no antigo, né, no passado surgiram falsos profetas. Então no Velho Testamento nós também tínhamos pessoas que eram falsos profetas, ok? E no Novo Testamento, nos nossos dias, ele diz, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Então aqui fica claro que existem verdadeiros profetas, que foram os que estão registrados na palavra de Deus para nós, mas naquela época também tinham falsos profetas, ok? E o Velho Testamento está recheado disso. Que a gente vê, né, que o povo era enganado por esses falsos profetas. E no Novo Testamento, então, nós temos o quê? Bons mestres, verdadeiros mestres, mas nós também temos falsos mestres. E quando fala de mestre, está falando de alguém que ensina, e não necessariamente o ministério de mestre, mas todo aquele que abre a sua boca para ensinar a palavra de Deus ou para pregar a palavra de Deus, está trazendo ensino, está trazendo doutrina. Então essas pessoas, elas podem ser verdadeiros mestres ou falsos mestres, ok? Deu para entender aí o primeiro versículo? Vamos lá. Estes quem? Tanto os falsos profetas quanto os falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Ok? Tá escrito aí na sua Bíblia ou só na minha que tá escrito isso? Tá tudo aí? Chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, os falsos mestres e os falsos profetas, eles são os primeiros a ser julgado, a entrar em juízo diante de Deus, ok? Porque primeiro passa por aquele que ensinou, certo? O juízo de Deus. Versículo 2. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Por que será que o mundo ainda não reconhece Jesus como um verdadeiro Senhor e Salvador das vidas através da igreja na terra? Será que o testemunho que a igreja de Cristo tem dado na terra tem sido motivo de escândalo por causa das práticas que não correspondem com o verdadeiro cristianismo, ou tem sido realmente uma alegria para Deus, porque isso tem gerado um arrependimento nas pessoas e a verdadeira conversão? Será que é isso que tem acontecido nesses últimos séculos aí, ou